Bom dia a todos que estão me assistindo. É... O meu bom dia a todos vocês, um dia maravilhoso. E vamos para mais uma história. Foi um prato de lentilha que Esaú comprou. E a nossa história de hoje vai ser sobre a fuga de Jacó. A fuga de Jacó e o seu casamento. Muito bem. A nossa história de hoje se encontra na Bíblia, em Gênesis 28, do 1 ao 9, e Gênesis 29, do 1 ao 30. Muito bem. A nossa história de hoje é a continuação da história do vídeo passado. Quem não assistiu, por favor, dá um cliquezinho lá e assista, para você não se perder na história. Então, vocês lembram que Jacó e Esaú eram filhos de Isaac e Rebeca. Pois então, sabe tudo mais que ele, Jacó, roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, certo? Até aí, beleza? Muito bem. Então, a mãe e o pai ficaram tão preocupados de Jacó ter roubado o direito de primogenitura que o seu irmão Esaú ficou tão furioso, que aí Rebeca chamou Jacó. Disse: filho, vem cá. E chamou ele bem pertinho e disse: olha, fuja, que o seu irmão Esaú, ele tá querendo lhe matar. Então fuja para bem longe, mas bem longe. E aí ele pegou, aceitou o conselho de sua mãe e foi se despedir do seu pai. E aí ele foi para lá com seu pai, se despedir do seu pai. E aí, quando chegou lá com seu pai, aí Isaac disse: ô filho, vá para outra cidade, não vá para Canaã, porque em Canaã, caso você queira casar com alguma moça, em Canaã não tem mulher para você que seja mulher de Deus. Vá para Padã Arã, certo? E aí Jacó assim o fez. Foi para Padã Arã, esta cidade aqui, lá no Oriente, bem longe. E aí ele foi. Viajou até que ele chegou no Oriente, na cidade de Padã Arã. Quando ele chegou, ele avistou um poço na cidade e tinha um moço lá. E aí ele começou a perguntar daquele homem, né? Me diga uma coisa, você conhece algum homem chamado Labão? Porque isso foi conselho da mãe dele. A mãe dele, Rebeca, tinha já falado para ele, né? Olha, filho, vá para Padã Arã, lá tem o meu irmão, né? Labão, ele pode lhe dar abrigo. E aí, por isso ele estava perguntando para esse moço, para esse homem: você conhece Labão e tal? Aí o moço disse: ah, eu conheço. Aí Jacó continuou a perguntar: mas, e ele tá bem? Aí o homem disse: tá, ele tá bem. Ah, inclusive, olha, lá vem ali a filha dele, chamada Raquel. Aí ela é pastora de ovelha, ela cuida de ovelhas. Olha, ela veio trazer as ovelhas para dar água de beber para as ovelhas. E aí, tá aqui, ó, Raquel, né, trazendo as ovelhas para beber água. E aí, Jacó começou a conversar com Raquel. Pois é, Raquel, que legal, olha, eu sou teu parente e tal, Jacó. Aí começou a explicar e tal para ela. Aí eles, nossa, ficaram conversando e tal. Aí a Raquel disse: ah, então vamos logo lá com
com meu pai, chamado Labão. Vamos que ele vai te receber muito bem. E aí foram, e chegou lá na casa de Labão, e Labão recebeu ele muito bem, e foi toda aquela conversa toda, e beberam, e comeram, né, e conversaram, né, e no final da conversa, Labão disse a Jacó: mas sim, você vai ficar por um tempo aqui comigo e você vai trabalhar de graça para mim? Aí Jacó disse: não. Ou você quer algum dinheiro? O que você quer para trabalhar para mim por esse tempo que você vai ficar aqui? Aí ele disse: ele já tinha se encantado por Raquel, né? Aí ele disse: vamos fazer o seguinte, eu trabalho 7 anos de graça para você, Labão, e você, em troca, me dá a sua filha Raquel para eu casar como esposa. Aí Labão disse: beleza, legal, feito, trato feito. Não se fala mais nisso. Fizeram o trato. E aí Jacó trabalhou. Nossa, trabalhou tanto. E aí, quando ele trabalhou, os 7 anos completou, aí Jacó disse: chegou minha vez de casar com a Raquel. E aí fizeram a cerimônia, Labão preparou tudo. E aí Jacó foi casar com a pessoa que ele tinha falado para Labão, né, no qual ele tinha acertado. E aí a noiva, né, com aquele véu, né, toda coberta, né? Olha como ela tá aqui, toda coberta. E aí casaram. Que quando eles foram, né, para sua intimidade e tudo mais, quando foi no outro dia que Jacó se acorda, olha para o rosto da moça que estava ao seu lado. Que decepção. Não era a Raquel, era a Lia. E ele ficou furioso, Jacó ficou furioso e correu lá com Labão. E disse: Labão, que negócio é esse? Nós não fizemos o trato de você me dar a sua filha Raquel em casamento? Como é que aparece do meu lado a Lia, a sua filha mais velha? Aí ele disse: te acalma, Jacó, porque na minha cidade, primeiro a gente dá a filha mais velha para depois dar a filha mais nova. Safado esse Labão, né? Porque não foi isso que ele acertou. E aí, Jacó, furioso, disse: tudo bem, já casei com ela, mas o que eu faço para eu casar com Raquel? Aí ele disse: já sei, trabalho mais 7 anos para você e você me dá sua filha Raquel em casamento, porque ele amava a Raquel, era a Raquel que ele amava. E aí ele trabalhou 7 anos a mais. E aí chegou o dia do casamento. Ele casou com o amor da sua vida, que era Raquel. E o casamento foi lindo pra dedéu. Lindo. E aí casaram e foram muito felizes. Gente, crianças, o que eu quero falar com isso? Jacó, ele só colheu o que ele plantou, né? Ele plantou o quê? Enganação. Ele enganou o seu irmão Esaú, lá no passado. Enganou o seu irmão. E aí, ele pensou que isso, Deus não ia cobrar dele, né? Mas Deus cobrou. Fez Labão enganar ele também. Atitude feia de Labão também, né? E aí, Labão enganou Jacó. Por quê? Porque Jacó tinha enganado seu irmão lá atrás.
Coisa feia isso, né? Coisa que não é de Deus enganar as pessoas, né? E aí, ele sofreu as consequências. Ele colheu os frutos que ele plantou. Ele plantou enganação, ele colheu enganação. Ele foi enganado, foi tapeado. E aí, teve que trabalhar, ó, montão por conta disso, né? Então, esses são os frutos de quem engana as pessoas. A pessoa sofre muito, porque ela plantou coisas ruins no passado. E aí, ela colheu coisas ruins. Por isso, nós não devemos enganar ninguém, para que a gente não seja enganado nunca, né? Isso é bíblico, né? A gente não tem que enganar ninguém, porque isso não vem de Deus. E tudo que não vem de Deus é ruim para nós, é ruim para nossa vida, porque a gente só vai colher coisas ruins para a gente. E se a gente fizer conforme o que Deus falou, a gente nunca vai ser enganado. A gente não vai colher frutos ruins e só frutos bons. E essa foi a nossa palavra de hoje. Que todos possam, né, seguir a vida sem enganar, tapear as pessoas, agir conforme Deus manda. Porque se você fizer conforme Deus manda, a sua vida vai ser uma maravilha. E essa foi a nossa palavra de hoje. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe essas crianças que estão me escutando, as crianças do nosso potinho de oração. Os nomes de vocês estão aqui. E também dos nossos colaboradores. Que Deus abençoe poderosamente. E a todos que estão a nos escutar, fiquem todos com Deus.